Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta para dar continuidade ao módulo 7 do nosso curso de Construção Civil, que a gente está falando sobre patologias. Dando uma recapitulada rápida no que a gente viu na aula passada, a gente falou um pouco sobre a introdução a patologias, vimos um pouco sobre os aspectos gerais, alguns conceitos voltados para esse assunto, como deve ser feito o processo de análise para a investigação das patologias e falamos sobre as origens e formas de apresentação das patologias em impermeabilização e nas patologias em fundações. Nessa aula de hoje, o nosso objetivo principal vai ser estudar sobre as patologias que se apresentam em revestimentos. A gente vai falar sobre os aspectos gerais, sobre os principais tipos de patologias para pinturas e para as placas cerâmicas. Vamos ver quais são as principais causas dessas patologias e quais são as soluções que a gente pode adotar. Então, quais são esses tipos de patologia que podem surgir, né? Sobre as pinturas, eles podem surgir em forma de saponificação, de mofo, bolhas, enrugamento, descascamento e eflorescência. E nas placas cerâmicas, elas podem surgir a partir da eflorescência também, de fissuras, trincas e gretamento, de bolor, da deterioração das juntas, da expansão por umidade e o destacamento das placas. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada um deles. A eflorescência ela pode surgir tanto nas pinturas quanto nas placas cerâmicas, e ela vai ser o depósito de cristais provenientes de sais que vão ser dissolvidos em água e após a evaporação eles vão se transformar em manchas, que normalmente são manchas brancas, mas elas também podem ser manchas esverdeadas. Quais são as principais causas para a eflorescência? A falta de uma adequada preparação da superfície, do substrato, um excesso de umidade passando para a superfície, podem ser decorrentes de vapor, principalmente em cozinhas, banheiros ou áreas de serviço, as áreas molhadas, e podem ser a partir de material que tenha sido utilizado e que apresente uma alta concentração de sais solúveis. E quais são as soluções que a gente pode adotar para eliminar a eflorescência? Pode ser a partir da eliminação de toda a umidade existente no ambiente, a partir da utilização de ácidos ou materiais específicos para a remoção das eflorescências e a partir das escolhas de materiais com a utilização de materiais menos porosos que vai proporcionar, evitar a entrada dessa umidade, a passagem da umidade pelo substrato. A saponificação ela vai ser o estágio seguinte à eflorescência, né? As manchas, se elas não forem tratadas, a superfície vai começar apresentar um aspecto mais pegajoso. E quais são as principais causas para a saponificação? Ela vai ser causada pela alcalinidade natural do cal e do cimento, que compõem o reboco, e pode ser, se apresentar na presença de um certo grau de umidade também, que vai reagir com a acidez características de alguns tipos de resina, acarretando a saponificação. E quais são as soluções que a gente pode adotar para evitar isso, né? No caso da tinta látex, se for o revestimento utilizado, recomenda-se fazer toda a raspagem dessa tinta, escovar ou lixar a superfície para eliminar todas as partes soltas e mal aderidas, e depois aplicar um ademão de fundo preparador das paredes com a base de água ou solvente e depois aplicar o acabamento. Outro tipo de patologia que pode surgir nas pinturas é o mofo, que são manchas escurecidas que exalam forte odor. Elas aparecem em ambientes úmidos ou que tenham frequentes mudanças de temperatura, ou ambientes com pouca iluminação também. E eles são comuns em paredes umedecidas que tenham sofrido infiltração de água ou vazamento nas tubulações. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! As bolhas, elas são superfícies pintadas, elas aparecem em superfícies pintadas quando utiliza a massa corrida em ambientes externos. Elas podem surgir a partir de repintura sobre as paredes, onde não tenha se extraído toda a poeira, onde o substrato não tenha sido preparado de forma adequada, e a partir da reaplicação de uma tinta sobre outra de má qualidade, sem as devidas preparações, sem retirar todo esse revestimento que já estava lá.
E quais são as soluções para eliminar as bolhas, né? Eliminar toda a umidade existente no ambiente e remover a tinta do local afetado por raspagem e lixamento, ou seja, fazer uma preparação adequada do substrato. Um outro tipo de patologia que pode surgir é o enrugamento, que a pintura vai apresentar um aspecto enrugado, e as principais causas para isso, né? A aplicação excessiva do produto, seja em uma ou sucessivas demãos, em que a primeira não foi convenientemente seca, ou seja, tem que se esperar a cura para poder fazer a próxima demão, para que isso não ocorra. A secagem feita sobre intensa incidência de sol e a aplicação de uma camada de tinta sem que o selador esteja totalmente seco. De novo, falando sobre a cura. E que a pintura seja sobre uma superfície suja ou engordurada, voltando também para aquela questão de preparação adequada do substrato. Quais são as soluções para essa patologia, né? Raspar e lixar a superfície enrugada, antes de aplicar de novo o revestimento, aplicar um selador e garantir que a cura seja feita completamente e que ela esteja completamente seca, e repintar o local, evitando fazer sobre as condições extremas de temperatura e umidade. Uma outra patologia das pinturas é o descascamento, que vai ser a destruição da pintura, em que ela vai se esfarelar e vai se destacar da superfície, podendo ser com parte dos rebocos. E quais são as principais causas, né? É a pintura aplicada sobre a caiação e a primeira demão diretamente sobre o reboco. Então, pode ser a partir de pouca diluição e o excesso de poeira sobre a superfície, mais uma vez voltado para a preparação adequada do substrato. E quais são as soluções? Eliminar todas as partes soltas e, antes de pintar, fazer a aplicação com um fundo preparador. Já nas placas cerâmicas, quais são as patologias mais comuns? A gente já viu que tem a eflorescência, que ela é comum aos dois tipos de revestimento. E tem também as fissuras, trincas e o gretamento nas placas cerâmicas. As fissuras vão ser as aberturas inferiores a 1 milímetro, em que ela não vai causar a ruptura total da peça. As trincas são aberturas superiores a 1 milímetro, vão causar a separação da peça em partes e elas podem ser provocadas por esforços mecânicos. E o gretamento é uma série de aberturas inferiores a 1 milímetro, e que ocorrem no esmalte da placa cerâmica. Outra patologia para as placas cerâmicas, o bolor, que são manchas escuras em tonalidade preta, marrom e verde, ou ocasionalmente elas podem ser manchas também claras, mais esbranquiçadas. E qual a solução para esse tipo de patologia? A limpeza pode ser feita utilizando produtos desengordurantes ou à base de cloro, e para ambientes que estejam em contato direto com a água, deve-se adotar materiais adequados para isso, né? Então o rejunte ele deve ser impermeável e antifúngico. E um outro tipo de patologias para as placas cerâmicas é a deterioração das juntas, em que vai ocorrer a perda de estanqueidade do rejuntamento e o envelhecimento do material que vai ser preenchido, e isso ocorre a partir da má limpeza do rejunte após a sua execução e que vai permitir a entrada de agentes agressivos que pode causar essas fissuras. E quais são as soluções? Fazer um controle rigoroso da execução do rejuntamento e o preenchimento das juntas e a escolha dos materiais que vai ser utilizado para garantir que ele não que ele atenda à sua vida útil e ao que ele foi estabelecido. Outra patologia é a expansão por umidade da placa, que é uma propriedade dos materiais cerâmicos e que eles tendem a inchar com o passar do tempo. Ele ocorre a partir do aumento da peça, que vai absorver a água, e ele pode resultar na descolagem da peça do substrato, da argamassa. E para locais com umidade que estão diretamente expostos ao solo, deve-se analisar o índice de absorção de água da peça, visando o índice mais baixo para que não tenha essa expansão e esse destacamento, essa descolagem da peça da argamassa. E por último, a última patologia que pode surgir nas placas cerâmicas são o destacamento das placas, né? Que ele vai ocorrer devido à perda de aderência da cerâmica ao substrato quando as tensões aplicadas ultrapassarem essa capacidade de aderência. E quais são as principais causas para essa patologia? É o rejuntamento mal executado,
mudanças bruscas e constantes de temperatura, a ausência de juntas ou juntas mal dimensionadas, a retração da argamassa associada às tensões na argamassa de chapisco em bolso e a execução de camadas muito espessas ou finas demais. E a solução é a retirada total do revestimento e a execução de novo de forma adequada, levando em consideração todas essas principais causas. Então é isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre as patologias nas estruturas de concreto. Até lá!